Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, latire. Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O tema do Terceiro Milênio é sobre bom humor. Então me dirigir a você que nos assiste. Você é uma pessoa bem-humorada ou aquela pessoa mal-humorada? O seu humor está relacionado com as circunstâncias da vida? Dependendo como a gente anda na vida, a gente é bem-humorado. Dependendo se estamos com problemas, nós somos aquelas pessoas mal-humoradas? É dentro dessa temática que nós estaremos abordando o nosso programa. E para este tema, aqui junto conosco, a nossa convidada, a nossa amiga, a psicóloga Ceires de Oliveira. Ceires, é com bom humor que te recebemos aqui no Terceiro Milênio. Seja bem-vinda. Também com bom humor, eu estou aqui, graças a Deus, né? E que nunca nos falhe, né, esse humor, jamais, né? Jamais. É o que aquece o espírito. É verdade. Então, Ceires, o nosso humor está relacionado às circunstâncias da vida, dependendo como está a nossa vida, vai ser o nosso humor? Exato. Ela faz parte tanto da vida, no sentido não somente daquilo que a gente vive, daquilo que nos expressa aqui nesse mundo, mas também no momento que se expressa é uma revelação dessa essência, dessa alma. Eu acho que é importante, primeiramente, dizer o que é o humor, né? Às vezes a gente acha que uma palavra ela não tem muita significância, né? Quem já não contou uma piada ou ouviu uma anedota interessante? E como é que isso poderia, então, ser um fator, vamos dizer assim, para a psicologia como um remédio, né? Aquele remédio da felicidade muito melhor, né, do que vários outros aí que a gente toma, tem que comprar na farmácia, tem que medir o pozinho ali, né, para poder trazer uma satisfação. E interessante a gente achar que o humor ele é revelador para isso, né? O humor, então, o que é? Seria essa capacidade de perceber e expressar aspectos que sejam divertidos, né, de uma situação, né, que está ali no momento. O humor ele é esse momento de se explorar, né, na sua essência, algo que a vida está trazendo como divertido. E ele está relacionado às circunstâncias da nossa vida, esse humor? Sim, está relacionado sim às circunstâncias da nossa vida. Quando nós estamos em situações trágicas ou até felizes, que estamos alegres, o humor muitas vezes ele pode se revelar tanto para afirmar essa alegria, essa satisfação, quanto também para poder trazer uma certa como se tu tivesse que ter um momento teu de humor, numa tristeza, vamos supor, uma superação, né? Então, o humor, ele também ele diminui essa tensão. E ele precisa estar na nossa vida e fazer um equilíbrio, né? Ele é um dos fatores de equilíbrio e também ele pertence ao nosso temperamento. Então, o temperamento, sempre quando a gente fala sobre temperamento, a gente começa a falar sobre termos de genética, né? E então, se tu tem um bom humor aí, então é um temperamento muito mais flexível, muito mais palpável, muito mais perceptível, né? E o que é transtorno bipolar? O que é? Bom, o transtorno bipolar é considerado, tanto por o psicólogo quanto o psiquiatra, uma psicopatologia, então uma doença psíquica, né? Quando a gente vem com a psique, a gente fala em alma, a gente fala em espírito, né? Como ele se coloca no mundo, se coloca na vida. Isso não é uma questão de ser do espiritismo, isso é uma questão de ciência já comprovada, né? O humor é uma das causas de maiores sofrimentos, né? No sentido quando ele é vivido, ou melhor, não vivido,
pelas pessoas ou com uma certa diversidade. No transtorno bipolar, que antigamente era muito chamado de psicose maníaco-depressiva, que hoje se fala o bipolar, é essa oscilação, essa variância do humor. Então, horas a pessoa ela está muito alegre, né? Horas cai numa tristeza do nada, ela não se mantém naquela constância, né? E essas variações, esses ciclos, causa extremo sofrimento a esse espírito, né? Por ter essas oscilações. Ele não mantém estável esse sentimento, né? Então acaba sofrendo muito. E nesse sofrimento, o que a gente vê? Junto, né? A depressão, as manias, né? A hipomania, uma baixa na mania aí, e às vezes até esse misto, tudo junto. Então é um sofrimento muito grande para a pessoa que tem o bipolar, é muito sofrimento em função dessas oscilações, que são essas variâncias, principalmente nas circunstâncias da vida dela, que a nossa vida é tanta coisa, é trabalho, é casa, é filho, enfim. Imagine tu te colocando na vida com essas oscilações. Às vezes cria um manancial de nem se perceber as coisas que acontecem, há um distanciamento, né? E a dor fica maior, é bem difícil. E esse transtorno bipolar poderá estar em algum momento relacionado às nossas vidas passadas, como também a influência de espíritos? O clínico, quando eu comecei a trabalhar no clínico, e tive pacientes bipolares, e uma das coisas que eu notei quanto espírita, agora uma fala espírita, contribuindo com a psicologia e a religião, né? Porque às vezes a gente acha assim, o psicólogo não não se dedica à espiritualidade. Eu vou botar espiritualidade aí. Não, se dedica sim, ele tem que estudar sim, ele precisa estudar, não somente uma religião, mais de uma, até para compreender a crença e os valores do seu paciente e trabalhar diante disso, conforme a gente passa, junto com esse paciente, a gente passa até nem ter uma religião para poder ajudá-lo, né? Mas que realmente o espiritismo contribui nisso tudo, contribui muito, né? Porque o espiritismo também é uma ciência, segundo a tríade que ele se estabelece, que são as bases, né? A ciência, então, ajuda muito. O que eu vejo muito no clínico é o seguinte, sim, tem a ver com vidas passadas, é muito forte, né? E também tem a ver com espíritos, né, obsessores na volta. Já tive um exemplo aqui que eu vou dar para vocês, de uma paciente. Quando acontecem essas coisas, o que eu vejo no clínico? Veja bem, isso é uma experiência minha, tá? Eu não estou me aprofundando em nenhum tema eu poderia trazer, né, teóricos, mas numa experiência clínica, jamais, uma coisa que eu consegui ver é que jamais tu podes regredir alguém a vidas passadas quando tem um obsessor. O bipolar é um deles, né? A vida passada muito triste, muito dolorosa, né? E muitos obsessores. Eu tive uma paciente que tinha com ela 7 obsessores, né? E ela queria fazer vidas passadas e eu disse para ela que não, porque a energia em vidas passadas, para quem tem obsessores, fortalece o obsessor. E aí a pessoa fica presa. Então, em vez de te ajudar, parece que tu, né, cria uma prisão maior. Isso foi uma experiência clínica que eu tive. Volto a falar de novo. Então, o que eu fiz aí? Trabalhei esses obsessores, né? E depois, mais tarde, com mais força,
restaurando já a vida dela, aí que a gente começou a trabalhar vidas passadas e falar sobre vidas passadas e vir então com a abordagem técnica de vidas passadas. Mas veja bem, isso levou bastante tempo. Em caso de algumas pessoas que não têm o transtorno bipolar, é mais rápido, né? Mas com o bipolar dá todo esse manancial de tempo que eu disse para ela, olha, tu vai ter que ter paciência. Se tu tiver paciência contigo, né, tu pode progredir muito. E dito e feito, essa paciente progrediu, graças a Deus, né? Foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Foi a minha primeira paciente que eu me dediquei assim para saber como lidar, e foi uma pessoa muito acessível também a isso, e por ser espírita também, porque uma das coisas que eu falo para as pessoas é o seguinte: vidas passadas não é coisa de espiritismo, tá? Tem muita... vidas passadas já existia há muitos anos, né? Platão já falava sobre isso, Aristóteles, enfim, os pré-socráticos também, alguns pré-socráticos colocavam isso também. Então, muito antes de Cristo, né? Então, muito antes até do próprio espiritismo. E ela passa também a ser, depois, sendo conceituadas em várias religiões, e até aqueles que não têm religiões fazem a técnica de vidas passadas porque acreditam, né, nessa procedência da vida, né, nessa sequência evolutiva da vida. Seres, porque há pessoas que aparentemente têm tudo assim para serem felizes, mas são pessoas irritadas, de mal com a vida, andam com cara fechada, são aquelas pessoas que às vezes chamam até de rabugentas. Parece que elas sempre estão de mal com todos e com tudo. Mas aparentemente tem tudo para serem felizes. Sim, sim. É um espírito inquieto, né? Ele é um espírito inquieto. Por quê? Porque não se encontrou na vida. É aquele espírito rabugento, né? Que incomoda, nunca está bem, nunca... Hoje eu até estava falando isso. Tu vai servir uma comida para ele. Ele disse assim, não, eu quero uma comida assim, que seja desse jeito, dessa forma. Aí tu vai lá e faz. Ofereceu a comida, ele... não era assim que eu queria. Então nada está satisfeito, nada está bem, né? É interessante porque no espiritismo tem no dicionário de A a Z sobre espiritismo, e fala, né, sobre o humor, né? E que é colocado também como uma das coisas mais importantes do ser humano. E fala do humor delirante, né, que é esse rabugento, né? É essa pessoa que se deprime também, que tem uma depressão, tem uma tristeza. Também é uma pessoa que tudo é uma avareza, é uma negatividade. A minha vida não adianta mesmo, eu levei anos fazendo isso, não vai melhorar, né? Então, ela tem uma profundidade, né? É um espírito inquieto mesmo. Por quê? Porque não está satisfeito com ele, né? São espíritos que também não tem um predisponente a vamos lá, vamos lutar, vamos criar coragem, vamos fazer alguma coisa, vamos mudar, né? Não, isso não é bom, isso não é legal, né? Então, não vê a vida de uma forma mais tranquila, alegre, contente, que é a forma do humor, né? Eu tenho um prédio ali no meu condomínio onde eu moro, tenho um porteiro. Ele é jovem, um rapaz muito jovem, né? E ele, sempre quando eu chego, ele abre o portão para mim, né? Seja bem-vinda, ele diz assim. Eu disse, olha, tu não tem ideia, depois de tanto trabalho, alguém abrindo o portão com esse sorriso todo e dizendo, seja bem-vinda à tua casa. Com humor, mas que humor é esse? Agora a gente tem que entender que há vários tipos de humor, né? Há um humor, né, como foi colocado aqui no dicionário de A a Z do Espiritismo, o humor delirante, que é essa pessoa que é rabugenta, insatisfeita, né?
Tem também um humor elevado, que é aquelas pessoas que se extasiam, né? Tem aquele bem-estar, sabe? De sorrir, de contar alguma coisa engraçada, de perceber coisas, né? No dia a dia que são ótimas, que a gente não percebeu, é um outro ângulo de ver a vida, né? Também tem aquele exacerbado, né? Que adora, faz questão, traz o humor com uma certa grandiosidade, né? Como se determinando quem tem o poder aqui sou eu agora, né? Como se fosse uma certa grandeza sendo colocada ali, vivida, né? Isso é muito bom. E tem esse humor delirante que vem então de uma depressão, né? De uma pessoa ranzinza, uma pessoa chata, de uma pessoa muito deprimida com a vida, né? Também fala desse humor que no momento que ele é estático, ele é parado, fica, se mantém, se arrasta, né? Mas essa alma, essa pessoa inquieta, quando ela encontra dentro da religiosidade espírita, ela começa a fazer quebras, né? E começa a perceber que existe algo oposto dela, porque quando a gente ama, há humor, né? Olha, né, quem não chamou o seu amor de chocolate porque adora? Quem não chamou o seu bebezinho e disse assim, ai, vem cá, meu lindinho da mamãe, parece um fofinho, parece, né, um ursinho. Então a gente, dentro de um carinho, de uma benevolência, nós usamos expressões humoradas. Aí a criança olha e diz assim, nossa, eu sou então esse ursinho da mamãe, né? Então acaba se divertindo com isso. Por quê? Porque os seres humanos, no humor, ele é alegre, ele é feliz. Quando nós temos o humor, é interessante que nós acionamos em nós, pegando o que eu falei no início, que ele é um remédio, um medicamento, nós acionamos neurotransmissores. Isso é físico que eu estou falando. E que modifica todo o metabolismo físico, né? Então, quando nós temos o humor, nós liberamos o quê? Dopamina, noradrenalina, né? Nós liberamos, então, hormônios que nos faz feliz, né? E quando nós liberamos esse hormônio, nós percebemos melhor a vida. Nós detectamos coisas mais avançadas. O humor ajuda, então, na inteligência? Sim. Ele amplia, né? Ele não sufoca. O humor, ele dá uma condição mais elevada para a vida, né? E te faz perceber a vida de um outro modo. Muitas vezes as pessoas sentem muitas dores, ou de uma morte de alguém, ou de uma situação infeliz que passou, ou uma prova que tinha que passar, e ela pega e usa a sutileza, vamos dizer assim, de humor. Veja bem, não é um humor sarcástico, que tem muita gente que utiliza isso. Não é um humor irônico, que o humor irônico é esse aí. É aquele que, dentro da raiva, do ódio, utiliza o humor para, né, prejudicar o outro. Não, o humor que a gente fala aqui é o humor do amor, da benevolência, né? É isso que o Espiritismo, ele vê o humor como um estágio elevado do espírito. E então, que tu falasse agora em espiritismo, é óbvio que eu vou te perguntar, o espírita é uma pessoa bem-humorada? Porque há muitos anos atrás tinha aquela ideia que o espírito era uma pessoa fechada, ranzinza. Não, tem que ser assim, até porque a gente estuda muito, né? Assim, é uma pessoa séria, né? Que nada. Não, depois que a gente falou tudo isso, né?
Claro que não, é ao contrário, né? O espírita, ele é muito feliz, ele é uma pessoa alegre. Veja bem, o espírita, né? Eu quero dizer o seguinte, que às vezes a gente, na própria doutrina, às vezes a gente também, o nosso espírito está também sendo preparado, né? A nossa religião aí, ela é uma escola, né? Então, se nós temos esses espíritos que são tristes, claro, com certeza vamos encontrar pessoas lá assim. Por quê? Porque nós estamos doutrinando esse espírito, né? Mas no momento que tu vivencia a doutrina espírita, no momento que tu conhece esse glamour do amor que tem a doutrina espírita, nossa, o teu espírito fica muito alegre, né? Tu vê as coisas de uma maneira com benevolência, né? Com alegria. Tu não vê algo que incomode ou irrite. Tu consegue compreender as pessoas. Até esses ranzinhas, a gente olha, esses dias eu até falei, disse assim, nossa, parece uma criança quando tá brava. Então a gente também não leva muito a sério aquilo dali, porque não no sentido de desvalorizar a pessoa, não é isso, é pelo contrário, é no sentido de protegê-la, de cuidá-la e saber que é um espírito que precisa mais cuidados, né? Que ele precisa compreender. E nada mais, tu como espírita, abraçar isso, né? Fazer compreender que existe um lado oposto, né? Que seria então esse espírito com humor. Alguns não gostam, ficam bravos, tem, né? Esses dias eu falei do ciúmes patológico aqui. O ciumento patológico não gosta muito de sorrisos, não, né? Ele não, né? Uma coisa engraçada e não gosta muito, fica com a cara meio assim, né? E por quê? Porque o humor fica deprimido, né? Fica contido, não é bom, né? Mas o espírita, aquele que conhece a doutrina, esse amor da doutrina, sim, ele é muito alegre, gosta da alegria, porque é o calor, né, que ele sente desse espírito, dessa essência, que está muito alegre. E aquelas pessoas, né, que leram a biografia de Chico Xavier, né, e viram Chico na intimidade, que Chico Xavier era uma pessoa alegre, bem-humorada, né? Ele muitas vezes fazia até humor do próprio sofrimento dele, né? O próprio espírito Emmanuel que tinha aquele jeito sério, né? Sério, até ele às vezes também dava uma fugidinha, né? Dava uma olhadinha assim e ria. Sim, até os nossos mentores são alegres, sim, são espíritos. Às vezes a gente fala assim, nossa, são sérios, têm a sua missão. Claro que são, e a gente também, na hora que está trabalhando, nós também somos sérios ali, né? Mas essa seriedade toda, com certeza, tem um arcabouço, uma base aí de um humor muito bem preservado, né? Que a gente olha a vida com alegria, né? Não com uma tristeza, não com uma dor imensa. Porque imagina tu sofrendo, né, com dor, né, devido àquela situação, e não ter uma base de humor dentro de ti, a tendência de tu te afogar nessa dor é muito grande, né? Então é como o Divaldo fala, né? O problema não é a doença, é o doente. Então tu cria um nódulo em ti de pavor. Aí vem as pessoas com fobia, com pânico, a gente falou em bipolar aqui, mas acaba, quando esse humor não é preservado, leva sim a doenças muito sérias e com certeza é um agravante. E Jesus teria sido uma pessoa bem-humorada? Jesus? Eu acredito que sim, muito, né? Por quê? Né? Como é que eu tenho tanta essa crença, né? De colocar isso? Porque assim, ó, toda pessoa humorada, ele tem como aciona esse metabolismo, né, dos neurotransmissores que eu falei agora, e que acionam os hormônios, né, da felicidade, e que isso traz a inteligência e um maior senso de percepção, né, melhora na comunicação, tu consegue ver melhor o mundo, perceber o mundo.
Veja bem, eu vou dar só um exemplo que Jesus fez que eu já acho fantástico, e tem que ter muito humor para fazer isso, né? No sentido assim, muito inteligente, muito amor junto, né? Que é a soma do humor. Ele falava em parábolas para ensinar um povo que não sabia e não tinha condições a um estudo. Para uma pessoa chegar a esse ponto, tem que ter muito humor. Tem que perceber a vida de um outro sentido, de uma abstração além de uma capacidade colocada. Então, sem dúvida nenhuma, ele tinha um grande humor. Para aquela época dos espíritos ainda eram muito endurecidos. Sim, nossa. Tem que ter nossa, muito humor mesmo e a resiliência dele de estar na cruz, de saber que ia ser crucificado, né, de ter sido eleito, uma eleição, né? Poderiam sair dessa situação, e ele continuou resiliente ali, firme e forte no seu propósito. Por isso que eu digo, nós espíritas, quando tem que trabalhar, a gente trabalha, mas quem sustenta isso é o humor. Sem dúvida nenhuma, ele foi um dos grandes, maiores humoristas aí, né? Seres bem-humorados, nós estamos em te receber aqui, trazendo esse tema assim maravilhoso e que nos ajuda e nos deixa assim com aquele sentimento de bom humor. Verdade. E que a gente possa irradiar assim as pessoas. Nossa, muito obrigado por estar aqui junto conosco. Obrigada, agradeço e espero ter ajudado aí a todos. Mas com certeza, né? A nós aqui ajudou bastante, né? Que bom, que bom. Pra gente continuar bem humorados. Humor, sempre. 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 O Terceiro Milênio vai ficando por aqui. Nós agradecemos o seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso, que tenha uma semana repleta de alegria, sucesso, amor, muito bom humor. Bastante, né? Bastante. E muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Mantire mo, ameno.